Bom, muito se fala no livro Estilhaça-me, da Taeri Mafi, nas redes, né, principalmente no BookTok. Muitos o consideram a melhor série YA já publicada, né, que envolve aí temas de distopia, de fantasia, mas ao mesmo tempo é um livro que divide muito os leitores, porque temos ali, né, um grupo que ama fervorosamente o livro e uma outra que não gosta tanto assim, que na verdade considera isso aqui, como eu posso dizer, que considera um livro mal escrito, fraco, né, sem conexão. Bom, eu reli Estilhaça-me agora e eu sei exatamente o que acontece no livro, eu consigo entender o porquê muitas pessoas amam e o porquê muitas pessoas odeiam. Eu tô naquele meio, né? A primeira vez que eu li, eu me apaixonei pela história, né? Eu não tinha reparado em tantos defeitos que o livro tinha à primeira vista, mas relendo ele, você consegue notar umas nuances que sim, podem impactar ali a leitura de leitores mais, né, antigos do ramo, digamos assim. Sejam muito bem-vindos ao canal Viajante Literário. Venham desembarcar comigo em mais uma jornada literária, né? Dessa vez, Estilhaça-me da Tarefa Maf. Taeri Maf, perdão. Eu nunca sei como pronunciar o nome dela. Mas esse é um dos meus livros que, na época que eu li, eram meus favoritos, de distopia, com fantasia. Foi uma das minhas primeiras introduções ao universo da fantasia. Então, ele é um queridinho pra mim. Ele foi escrito, né, por volta ali de 2018, publicado por volta de 2018, e é um dos primeiros livros da série Estilhaça-me, sendo assim um dos mais populares do BookTok atualmente. Ele vem tendo notoriedade várias vezes. À primeira vista, ele parece ser uma simples distopia, né, porque ali existe um governo autoritário, uma sociedade em colapso, uma protagonista, né, que vai ser símbolo de uma revolução, com superpoderes, de romance, né? Mas conforme a leitura avança, fica claro que o foco da história está muito menos no mundo, no universo em que ele acontece, e muito mais na protagonista, né? E é justamente aí que o livro começa a se destacar. Nós conhecemos Juliette Ferrars, né? Uma jovem que vive isolada em um manicômio. Sim, pois é. Porque o seu toque é considerado letal. Desde criança ela foi tratada como um perigo, né? Rejeitada pela família. E assim, ela nunca teve uma vida normal. E agora existe um governo interessado em transformar esse poder em uma arma. Ou pelo menos assim, é isso que nós acreditamos no início da história. Sem entrar muito em detalhes, para não dar spoiler, né? Mas esse é um detalhezinho que é importante, porque influencia completamente a forma como enxergamos Juliette durante toda a leitura, né? O que mais me chamou a atenção foi que ela está bem longe de ser aquela protagonista forte, decidida, né? Heroína e pronta para enfrentar qualquer desafio, qualquer coisa que aparecer. Muito pelo contrário, gente. Ela é uma pessoa extremamente fragilizada, quebrada, insegura. Ela tem muito medo de machucar as pessoas, mesmo quando essas pessoas estão infernizando a vida dela, né? Ela carrega muitos traumas, né? E mal consegue confiar em si mesma. Então, por isso que a jornada dela funciona assim tão bem nesse livro, porque nós estamos acompanhando alguém que está tentando salvar o mundo, né? Estamos acompanhando alguém que está tentando descobrir quem ela é depois de passar a vida inteira ouvindo que ela era um monstro, né? Que, enfim, sem falar das outras coisas, né? Essa construção da personagem, ela começa praticamente do zero, né? É uma jornada emocional que se torna objetivo do primeiro livro, né? É o foco principal, a construção da Juliette, entendeu? Da saída dela do manicômio e o que ela vai viver de agora em diante. Um outro ponto que costuma dividir opiniões nesse livro é o romance. E aí que entra uma chave, né? A virada de chave. Embora a distopia seja o cenário, né, da narrativa, o relacionamento que existe entre Juliette e o Adam ocupa bastante espaço. E essa relação ela surge muito rapidamente, né?
E aí é que tá aí despertando aí as opiniões bastante divididas entre os leitores. Eu acredito que esse foi o foco, né? Porque alguns enxergam esse momento como. Tá, tem os leitores que enxergam, foi amor à primeira vista. Beleza, tudo bem, pode ter acontecido. Mas eu tô. Mas outros leitores consideram que o desenvolvimento foi muito acelerado, né? E eu tô nesse time que considera que esse romance foi mal planejado e super mal desenvolvido. Porque, gente, eles batem o olho um no outro e parece que já estão amando. Eu sei que eles têm uma história, né? Que eles se conheciam na época da escola e tudo mais. Mas tudo acontece muito rápido, gente. Tá, digamos que tenha uma semana ali de acontecimentos, né? Que a gente tem saltos no tempo, mas tudo acontece muito repentinamente. E eu acho que isso. Eu não tô acostumada com isso, eu tô acostumada com o slow burn, né? É disso que eu acho interessante, é sofrer pelas migalhas, entendeu? É construção, não só emocional, física, de superação, mas uma construção do relacionamento deles, né? Eles não se viam há anos e de repente estão, sei lá, são namorados do nada. Não entendo, não consegui entender. E por mais estranho que seja, assim, esse relacionamento deles, ainda assim ele cumpre o seu papel, que é importante na história, né? Porque o romance ali ele não existe apenas para criar um casal, certo? Ele ajuda ali a nossa protagonista a voltar a acreditar que pode ser vista como um ser humano, como uma pessoa, né? E não apenas necessariamente como arma. Então o Adam faz com que ela enxergue um outro ponto de vista sobre quem ela é. E é o start dela, digamos assim. Bom, também temos o Aaron Warner Anderson, nosso queridinho. Ele é um dos, ele é um dos personagens que provavelmente é um dos maiores responsáveis pelo sucesso da série, né? O Aaron Warner Anderson, comandante-chefe e regente do setor 45. E é curioso porque ele parece relativamente pouco nesse primeiro livro, né? E mesmo assim consegue roubar praticamente todas as cenas em que participa, né? Ele não parece um vilão comum. As suas motivações ainda realmente não estão muito claras nesse primeiro livro, mas é justamente isso que desperta uma certa curiosidade, né? Por quê? O que ele realmente quer da nossa protagonista, né? Que obsessão é essa que ele tem? Mesmo terminando o livro sem conhecer completamente o personagem, eu entendi porque tanta gente gosta dele, sabe? Ele é problemático? É, mas quem não é problemático hoje em dia, né? Vai saber. Ele tem um charme dele, né? Vai. Se não existe um aspecto que eu gostaria muito que tivesse sido mais desenvolvido nesse primeiro livro, é justamente o universo, tá? O restabelecimento em si. A organização política, como funciona esse mundo, né? Tudo isso parece de forma bastante superficial. E por um lado, faz sentido. Sabe por quê? Nós estamos presos a um ponto de vista, que é o da Juliette. E ela sabe muito pouco sobre esse mundo, né? Sobre o mundo lá fora. Justamente porque ela estava presa no manicômio, ela, né, foi tirada da sua família aos 14 anos, então ela não sabe muito pouco. Então é compreensível. Mesmo assim, eu fiquei assim com a sensação de que faltavam algumas respostas. E nos próximos livros vai se respondendo algumas coisas aos poucos, né? Eu só li até o terceiro, então até lá tem que reler, na verdade, né? Agora eu preciso falar da escrita da Tarefa Map, né? Que é assim. É um dos maiores diferenciais desse livro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela. Assim. Eu considero um dos maiores diferenciais da Tarefa Map. Considero. Mas, assim. Talvez para alguns leitores isso seja um obstáculo, uma dificuldade. Porque a autora ela utiliza frases riscadas, assim, muitas metáforas, repetições, pensamentos fragmentados, né? Tudo assim, parece um fluxo de consciência, parece que você está dentro da cabeça da própria Juliet. Né? Por exemplo, a gente tem essa cena aqui, ó, muito famosinha, em que ela repete várias vezes, né? Eu não sou louca, I'm not insane. E tá tudo riscado, entendeu? Como se, né, ela quisesse apagar aquilo. A autora, ela se utiliza muito desse recurso, né? Aqui tem eu não sou um monstro, riscado, né? Então, enfim,
isso tudo faz com que a gente tenha a sensação de que realmente a gente está literalmente na cabeça da Julieta. Você sente a ansiedade, o medo, a confusão, a solidão, às vezes a loucura entrando mesmo no cenário. Eu costumo dizer que aqui a Tae, toda vez eu falo o nome dela errado, Tahereh Mafi, ela realmente usou e abusou da licença poética. Porque pense. Ela fez o show dela aqui, gente. Eu gostei, eu achei interessante, eu achei diferencial, eu achei que era o toquezinho dela, sabe? Só que existe o outro lado, né, quem prefere uma escrita mais rebuscada, mais tradicional, realmente vai estranhar bastante essa forma de escrita, principalmente no início. E eu entendo completamente que não consegue se adaptar, mas, tipo assim, depois que você pega o ritmo da narrativa, tudo começa a fazer mais sentido, né? A escrita realmente deixa de parecer apenas estilosa e passa a servir como a própria história em si, tá? Você se acostuma. Mas assim, no fim das contas, este Yasumi não é uma distopia sobre poderes, não é totalmente sobre isso, né? É uma história sobre identidade, gente, né? Sobre trauma, a solidão e principalmente a aceitação. Porque aqui a nossa protagonista, ela está quebrada. Tanto é que o nome é Estiase, ela tá toda estressada, toda quebrada. E tá tentando juntar os cacos dela, né? E é sobre alguém que tá tentando justamente reconstruir quem é depois de passar a vida inteira acreditando que não merecia sequer existir. Então, apesar de alguns problemas da construção do mundo e do romance, que pra mim não funciona, isso aqui pra mim é loucura. Mas assim, é um livro que entrega personagens interessantes, um protagonista que desperta a vontade de acompanhar a sua evolução. Então, eu diria que a minha nota hoje para Estilhaçame é 4. Né? Foi uma leitura que me deixou muito curiosa da primeira vez que eu li. Foi assim, eu li muito rápido, gostei demais. É viciante. E eu acho que talvez o mérito não esteja só no primeiro livro, mas sim na construção de tudo, né? Agora eu quero saber a opinião de vocês, né? Vocês fazem aí parte do time que ama estiar, sabe? Ou do grupo que simplesmente não conseguiu entrar na história, né? Porque você tem que se envolver, né? E principalmente, vocês são do Team Adam ou entenderam por que existe tanta gente apaixonada pelo Warner? Me contem nos comentários, né? Eu realmente quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Porque a primeira vez que eu li, eu achei esse romance esquisito, achei. Mas eu dei um voto de confiança no Adam. E depois eu quebrei a cara. Mas é isso. Se você ficou com vontade de conhecer a história, eu vou deixar o link de Estilhaça-me da Amazon aqui na descrição. Comprando por esse link, você não paga absolutamente mais nada, né? E ainda ajuda o canal Viajante Literária a continuar produzindo resenhas, análises e, enfim, conteúdo sobre o que amamos, que são os livros, né? Então, se você puder me ajudar a me prestigiar, agradeço. Se você gostou dessa resenha, deixe aqui seu like, porque isso ajuda muito a divulgação do canal, do vídeo. E se você não é inscrito, aproveita para fazer parte, né, dos viajantes literários aqui. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação das minhas postagens, tá? E isso. Vamos ler, vamos embora ler. Se você ainda não leu o Estiaço, compra aí teu livro e maratona eles todinho, a saga inteira. Muito obrigada por assistir, gente, e até a próxima viagem.